Olá, família vascaína! Vamos te manter informado com as notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas antes gostaria de pedir o seu like e sua inscrição. Legal demais, Will. O Vasco recebeu, com atraso, é verdade, a última parcela da 777 Partners referente ao segundo aporte previsto em contrato. Cerca de 36 milhões de reais entraram então na conta da Sociedade Anônima de Futebol. Era para o valor ter sido depositado na última quinta-feira. Além do dinheiro na conta do clube, o torcedor do Vasco também gosta de ver o Verratti fazendo gol e comemorando assim, ó. Esse gesto já acompanha o torcedor vascaíno. Matador. É o pirata. É mais um de Verratti pro Vasco! Um dos rostos da reação do time no campeonato. A comemoração do Verratti começou quando o atacante jogava pelo Belgrano da Argentina. E parece que já pegou por aqui. Pegou? Claro que pegou. Igual ele ali não tem. A atacante Anne Marabá imitou o Verratti num gol pelo Vasco no Campeonato Carioca Feminino. O Davi é jogador de futsal do Vasco. Em quadra, o menino de 6 anos passou a se espelhar no Verratti. Porque ele faz gol artilheiro. Conhecer ele? Quero. O que é que você vai falar pra ele, pra eu conhecer ele? Verratti, tudo bem? Sou Davi. Quero te conhecer muito. A imagem do Davi comemorando com o mesmo gesto do Verratti fez tanto sucesso que o garoto teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Outros pequenos vascaínos estão seguindo a moda. Com pouco tempo de Vasco, ele também tá subindo e evoluindo junto com o Vasco. Verratti completou 2 meses no Vasco. Desde que ele chegou ao clube, o time conquistou 18 pontos e saiu da lanterna do Brasileirão. Em 10 jogos, o atacante fez 7 gols. É mais um de Verratti pro Vasco! Hoje o Vasco está 1 ponto atrás do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. É o momento de seguir trabalhando e não relaxar, porque essa equipe pode fazer história nesse clube. Como diz o técnico, não vai cair. Verratti na frente não vai cair. Sai pra festa o artilheiro argentino, Verratti! Olha o pirata aí! Olha aí, no Vasco, impasse, eu chamei esse assunto pro torcedor que tá cobrando o Bruno Henrique de não assinar logo. Pensa que ele já esperou o Flamengo, agora que, né, ele precisa também colocar de forma bem cautelosa E o que ele a tá vontade pedindo ao dele. Flamengo é exatamente o que outros clubes estão oferecendo. É isso. Ó, no Vasco, o impasse com a 777 parece estar mais próximo do fim. Acabou, na verdade, ô Pedrosa. Na mídia internacional, a SAF do Cruz Maltino é vista como uma incógnita no futebol. Vamos ver o VT? Mas era essa leitura que nós brasileiros tínhamos quando a 777 chegou aqui no Vascão, né? E o Careca vai falar sobre isso. Cadê o VT? O dinheiro finalmente está na conta. Depois do atraso, o Cruz Maltino recebeu a última remessa do segundo aporte da 777 Partners. Até a última quinta-feira, o Vasco tinha que ter recebido os 120 milhões. Porém, foi depositado apenas 76 milhões e meio até sexta-feira. Com isso, a 777 estava inadimplente. Muito bem, a gente disse em relação à crítica internacional. Ô, Big Boy, você tá lendo o New York Times, é isso? Você tá lendo? Você lê inglês também e você assina? Porque falaram lá da 777, mas eu não me importo o que o New York Times diz. Porque o New York Times não sabe nada do Vasco da Gama. Quem conhece o Vasco da Gama é Lucas Pedrosa. E o que me importa é, Lucas Pedrosa, qual é a sua avaliação? Minha avaliação Da 777, não é claro. uma avaliação completamente positiva, muito pelo contrário. Acho que o tipo de atrasos que causam transfer ban para o clube é um atraso ruim, é uma mancha na imagem do clube, inclusive para possíveis negociações. Eles atrasaram o pagamento em 30 dias, mesmo tendo a carência, mas pagaram, fizeram o que eeles falaram que iam fazer, inclusive em 3 depósitos de 7 milhões de dólares e conseguiram. É sério, parece brincadeira, eu não duvido nada que isso tenha sido feito de propósito. Foram 7 milhões, ponto 4 milhões. Ah, pra ser 777? Você não entendeu isso, Porque não? aí depois eu que sou supersticiosa, Não é, eu acho que botafoguense. eles que são supersticiosos. Que Eles loucura fizeram isso. 7,4, 7 e 7,5. 3 depósitos de 7 milhões de dólares para poder completar o segundo aporte. É isso que eu tô falando. Daqui a pouco vão contratar o CR7. Opa, ia ser bom, hein? Céu, Não, ele não ia gostar não, que ele Mas assim, é verdade. a minha avaliação é essa. Eu acho o que eu vejo do Vasco da Gama hoje, eles pagaram o primeiro aporte, 70 milhões de empréstimo ponte, mais 120 milhões. Eles acabaram de pagar o segundo aporte e eu tenho que avaliar dessa forma. Acho que atrasar a transfer ban é ruim, acho que problemas de fluxo de caixa acontecem com todos os clubes do futebol brasileiro, inclusive vários clubes do futebol brasileiro devem também, mas é uma imagem muito ruim para um primeiro ano de SAF. Dentro de campo, o trabalho é o que a gente está vendo aí. A montagem desse elenco foi feita com mais de 100 milhões de reais. Os resultados não correspondem ao investimento feito. Hoje o Vasco é um clube que não atrasa salário, que tem um alto investimento na sua folha salarial e também um alto investimento com os seus jogadores e com a sua comissão técnica. É um clube que internamente para os funcionários melhorou demais e eu sempre lembro aqui, eu nunca fui a favor de empresa X ou empresa Y, eu sempre fui a favor da transformação em SAF, porque o Vasco da Gama estava em processo de falência. E se não fosse a 777 no ano passado, o Vasco da Gama nem subir para a Série A conseguiria. Isso vocês podem ter certeza, porque não teria dinheiro para pagar salário. Então a importância dela foi, subiu para a Série A, estruturou novamente a equipe, só acho que eles pecam
pecam nessa questão da imagem. Não é legal atrasar contrato com os clubes, pagamento aos clubes, e não é legal atrasar o próprio contrato com o Vasco da Gama. Agora, de resto, no preto e no branco, Fernanda, eles pagaram tanto o primeiro aporte quanto o segundo aporte. Ponto. Sabe o que tá aparecendo? Sabe aquele amigo maneiro, gente boa, que tu vai no restaurante com ele vender? Lá vem. Aí você vai deixar. Cara, gente boa. Sim. Pô, mas tu sabe que sempre esquece ele esqueceu a carteira e ele vai falar, pô, paga pra mim que eu te faço um pix. Aí, pô, tu fala, tá bom, Vene, eu pago. Aí tu paga. Eu tenho um amigo assim, pô. Aí depois Alô, você. Leandro. O cara é maneiro, sabe? Mas ele tem o quê? Um escorpião no bolso. Mas né? eu vou te falar. Dá tchau assim, ó. Se a gente for pensar numa parte técnica até, imagina 110 milhões de reais rendendo Eu não por consigo 30 dias. imaginar. É mais ou menos isso. Eu acredito que, por exemplo, eles vão até o limite do contrato e até o limite do pagamento. Por quê? 110 milhões de reais rendendo na conta é um dinheiro que dá por juros por mês. E eles são uma empresa que fazem várias movimentações. Repito aqui, eu não estou defendendo o 7777, não. Eu estou pensando com a cabeça de um investidor. E quando ele deixa o dinheiro rendendo mais tempo e tem que fazer os pagamentos no último dia, isso é natural. Eu mesmo faço isso. Eu tenho cartão para pagar dia 25. Mas se eu tenho lá na minha conta um valor alto, eu deixo rendendo. Que seja 200, 300 reais. Queria ter dinheiro pra fazer isso também. Tô eu devendo geral. Tá nada. A minha mãe disse que eu tinha feito isso na conta de luz. Eu falei, mãe, tu vai render 400 reais, cara. Isso é matemática básica. Se você pode deixar teu dinheiro rendendo até o dia do pagamento, deixe. Entendeu? Fernanda, a gente tá fazendo algo errado. Pneu, Porque a gente trabalha na mesma empresa, não tem dinheiro. Pneu, O Pedrosa, ele faz investimentos e tal. Pô, me fala o segredo aí, Pedrosa. É educação financeira. Ah, sim, entendi. Olha aqui, ó, vamos por Ou favor. seja, eles fazem o contrato de maneira literal. É isso. É isso. Eles têm 30 dias de carência. Eles têm que pagar em um ano, certo? O próximo aporte vai ser em setembro. Só que eles têm 1 ano e 1 mês pra pagar de carência. E o que eles fazem? Deixam render 1 ano e 1 mês. Olha aqui, Faz ó. sentido. Eu quero, por favor, que vocês preparem os aplausos pra essa notícia que eu vou ler agora. Ô, Vaninha, pode aplaudir também, tá, Vaninha? Presta atenção, você em casa também pode aplaudir. Meu Deus, tá um sol tão bonito no Rio de Janeiro. Agora, vem comigo. A CBF assumiu o erro na marcação do pênalti pro São Paulo contra o Vasco da Gama. Vamos ver agora o que foi dito pela comissão de arbitragem. Cadê? Não dá pra ver que a bola bate e o braço dele tá solto lá. Solto. A mão até roda pra trás. Exatamente, porque ela não tá esperando. Porque esse jogador, essa dinâmica não é uma dinâmica de bloqueio, onde esse jogador de branco já mostrou que vai arrematar e esse já mostrou que vai bloquear. Não é isso. Eles estão chegando para uma situação de disputa. Então essa posição do jogador de preto é muito condizente com um movimento natural e justificável. E essas perguntas o VAR não fez. Pedrosa, o VAR não fez a pergunta. O VAR não faz nada, né? Aliás, quando ele tem que interferir, sem ter que interferir, ele interfere, que foi o que aconteceu contra o Palmeiras. Mas pelo menos eles estão admitindo. Sabe o que isso vai resolver? Nada. Nada. Olha. Não, eu sei o que eles vão fazer. Eles vão punir o árbitro. Vão botar na segunda divisão. Meninos, vocês viram aquele árbitro que não marcou aquele pênalti do Corinthians com o Grêmio? Que eu amei, achei máximo, que eu acho que também não foi Ele foi pênalti. Brincadeira, foi muito pênalti. Brincaram que foi o maior erro de o arbitragem braço do aberto ano. do Yuri Alberto, É o Wilton Pereira? Foi absurdo. Eu lembrei agora desse lance. Tu Esse lance foi um lembrou? absurdo. Pra mim foi o mais absurdo. Absurdo. Era o Yuri? Era o Yuri Alberto. Ele com o braço aqui, a bola, faltava 1 minuto pra acabar o jogo. E mó jogão. O Luan tinha acabado de entrar. Ele ia bater o pênalti Ele ia do bater o Grêmio em pênalti, cima do é verdade. Corinthians, dentro da arena do Corinthians. Ele abre aqui, ó, blum, não marcou. Aí o cara foi rebaixado. Vocês viram o erro dele agora na Série B? Não vi. Vocês não viram? Aí vai fazer o quê? Vai rebaixar pra C agora? Não sei. Você viu isso, Boys? E o Volta Vocês não Redonda tá viram? revoltado. Foi Sim, no com a jogo contra o arbitragem da Série Náutico. C. Expulsa um jogador. Vê se foi o mesmo árbitro. Expulsa um jogador. Expulsou. Tá. Expulsei o Pedrosa. Aí o Pedrosa é substituído. Entrou alguém no lugar dele. Não ficou com 10 jogadores. Pô, é várzea. Vocês não viram isso? Isso nem na pelada lá literal. Isso aí, pô, tá maluco. Foi semana Mas passada. pelo menos 2 minutos fica fora. É amigo. isso, cara. Ah, no futsal No fica. futsal fica. Foi semana passada no jogo com o Náutico. Cara, Joga aí, ó, Big Boys. Isso Foi- nem na praia de Caraí. Porque a gente Lá o couro sabe come. que na pelada não tem erro de VAR, não. Não tem. Não Senão tem. o negócio Porque o é- povo vem, resolve, a gente vambora. vem e resolve o quê? pau No quente. papo. É, no papo sim. É que não pode falar. Mas o Vasco está jogando contra grandes times. Esse elenco do Campeonato Brasileiro não é fácil. Então o Vasco conseguiu uma grande vitória contra o Fluminense, conseguiu uma grande atuação contra o Curitiba, mas o Curitiba é o lanterna do campeonato. Depois, contra o América Mineiro, o time já não foi tão bem. O time já tomou um sufoco ali grande. Né? O Léo Jardim foi um dos destaques, e aí no final o time acertou aquele chute ali do Jair, meio desviando, uma bola que veio do lado de campo. Então, o torcedor vascaíno ele tem que dar o suporte ao time e ele precisa entender que vai ser assim até o fim. O Vasco tem confrontos difíceis, tem alguns confrontos mais acessíveis, mas assim, hoje há uma perspectiva. Hoje o time consegue jogar. Hoje o time, quando joga em São Januário, é quase uma garantia de pontuar. Ele não venceu o São Paulo, mas ele ganhou um pontinho ali que na reta final pode fazer toda a diferença. Acho que o time foi melhor no segundo tempo, porque aí o São Paulo também diminuiu um pouco ali o seu ritmo, e aí a entrada do Payet, ela dá uma qualidade ao time impressionante.
você não pode contar com o Payet para marcar, para recompor. Né? Quando o Vasco é atacado, é muito mais interessante você jogar com o Marlon como o Vasco começou o jogo. Mas depois, com a entrada dele, ele criou situações, ele deu opções, o Vasco mandou uma bola na trave. Dá o Verrete também que fura, né? Mas eu fui ontem ao jogo, fiquei com a sensação que ele podia ter batido, mas depois vendo pelo vídeo, vi que tinha um marcador bem em cima dele, não dava não. Agora ele não estava contando com a furada do Verrete também. Eu não entendi, foi o Vasco começar com o Paulo Henrique, depois o Ramon até explicou, né? E eu acho que tem relação com o jogo que o Curita fez contra o Santos, mas sinceramente, ainda assim, pra mim, a vaga ontem era dele, não do Paulo Henrique, que não tinha velocidade nenhuma, talvez até pela falta de ritmo também, né? E não entendi as mexidas também, ô Gonza, quando ele tira o Marlon, que estava imprimindo velocidade, quando ele entra com o Figueiredo, que também não comprometeu, mas não entregou o que poderia, o que era esperado até pelo Ramon. Não entendi as mexidas, não. Achei que o Vasco, mesmo contando com a força da torcida, tem uma tabela muito difícil. Tem o Fortaleza, mesmo jogando em casa, é difícil pra caramba, depois tem um clássico contra o Flamengo. Eu acho que a tabela do Vasco, concordo com você, quando você diz que talvez não haja tempo pra recuperar o que se perdeu, né? Não só antes do Ramon, mas antes do Payet, o Verrete, antes de todas as contratações que o Vasco fez. O Vasco era, se a gente for exagerar um pouco, era tipo aquele paciente que tá ali numa situação muito difícil, tá todo mundo achando que vai morrer, mas de repente ganha ali, alguém consegue achar um remédio, consegue colocar um oxigênio e o paciente começa a melhorar. Mas ele ainda tá sob cuidados médicos, digamos assim. Ele não teve alta, e se tiver alta vai ter na 38ª rodada. Eu acho ali que, eu concordo contigo, Mari, com relação às mexidas, elas não funcionaram, a não ser a entrada do Payet, mas aí a saída do Marlon tira um pouco da intensidade do time. Acho que o Ramon Dias apostou num segundo tempo ali menos incisivo do São Paulo. Acho que o São Paulo não ia sair mais para atacar, para pressionar. E aí o Vasco ganharia qualidade com o Payet, ganharia alguma questão de repente até de um chute de longa distância, que o Figueiredo é muito bom nisso, mas não funcionou. Não. De fato não funcionou, o Vasco teve ali um momento, aquela bola na trave, ali uma pressão inicial ali nos primeiros 20 minutos, mas depois também ficou um pouco bagunçado. Mas é isso, infelizmente para o torcedor do Vasco, vai ser a manutenção da Série A, vai ter emoção, ela é possível, ela pode realmente acontecer, mas vai ser com muita emoção. E aí cabe nesse momento ao torcedor apoiá-lo, tá? São Januário, transformar aquilo ali no conhecido caldeirão, e depois, enfim, se a coisa não acontecer, se o Vasco for, né, a gente torce que não, mas que for rebaixado, aí o torcedor faz as suas cobranças, enfim, mas agora é o momento de estar todo mundo, a caravela tem que estar todo mundo ali literalmente no mesmo barco. Como o Vasco pretende aproveitar a data FIFA para se recuperar no Brasileiro após queda de rendimento nos últimos jogos, o clube pretende aproveitar o tempo livre para fazer ajustes. Após um mês de setembro excepcional, o Vasco teve uma ligeira queda de rendimento nos últimos jogos. Os tropeços diante de Santos, 4-1, e São Paulo, 0-0, resultaram na volta à zona de rebaixamento, mas o time já provou ter qualidade para brigar contra a queda. Ramon Dias terá cerca de 10 dias, na data FIFA, para fazer ajustes e recuperar o bom futebol vascaíno. No empate por 0-0 contra o São Paulo, o Vasco não teve a mesma intensidade das atuações contra Fluminense, 4-2, e Coritiba, 5-1, por exemplo, quando teve seu auge sob o comando de Ramon Dias. O elenco se reapresentou nesta terça-feira para iniciar a preparação para o jogo contra o Fortaleza, no dia 18, em São Januário. Veja como o clube pretende aproveitar o tempo livre para se recuperar. Queda de produção ofensiva fatal contra Fluminense e Coritiba, fez 9 gols. O Vasco não teve o mesmo rendimento ofensivo nos últimos jogos. O time marcou apenas 2 gols nas últimas 3 partidas. Contra América Mineiro, Santos e São Paulo, o time lutou, desperdiçou algumas chances, mas encontrou dificuldades na criação. Vegeti brigou muito na frente, mas, em determinados momentos, ficou isolado. Por que pagar mais de R$1.000 em uma Smart TV, se você pode ter acesso a tudo que ela tem usando a sua TV comum que você já tem em casa? Isso mesmo, mais de 2.000 canais liberados, desde esportes, reality shows, filmes, séries e entretenimento para todas as idades. Acesso a YouTube, Netflix, Globoplay, Disney Plus e muito mais, sem pagar nenhuma mensalidade.